Gente, então nós vamos falar agora do binômio da patologia, tá? Isso aqui é bem uma parte introdutória mesmo, é bem no início. Se vocês pegarem qualquer livro de patologia, ele fala sobre isso, eles falam sobre isso, tá? E outra coisa, né, já que nós falamos de português, eu vou também, durante todo esse semestre, gente, exigir um pouco de vocês uma coisa muito importante, uma percepção que vocês vão ter que começar a desenvolver a partir de agora. E é uma dica, na verdade, que eu estou dando, tá? Gente, comecem a analisar as palavras, tentando buscar o significado delas. Em que sentido, professora? Tentem dissecar, gente, as palavras, tá? Sempre elas têm algo interessante para mostrar para nós, para dizer para nós. Por quê? Porque como na patologia nós vamos ver tantas palavras novas, é importante que vocês comecem a entender isso, a separar, né? Binômio, né? Dois nomes. Então, quer dizer, são duas situações, duas coisas. Esses dias eu aprendi uma palavra nova no português que eu fiquei encantada, gente, acreditem. Eu estava lendo assim, estava falando sobre a natureza, sobre os animais, né? E aí dizia na frase assim que os animais, todos os animais, as aves, os mamíferos, os pássaros, os répteis, eles foram criados neste planeta para o deleite do homem. Deleite. O que é deleite? E aí eu fui procurar, pesada, deleite. O que é deleite? Deleite. Tá? Não, gente, vem de delícia. Deleite vem de delícia. Para o homem se deliciar com a natureza. Tá? Então, gente, isso que eu quero que vocês comecem a fazer agora. Claro que aqui, Maria, são diferentes. Mas, assim, ó, as palavras, elas começam a ter significado, elas têm significado. E no momento que vocês às vezes gastam 10 segundinhos para procurar isso ou para analisar, ó, olhar aqui uma palavra e analisar, vocês vão começar a entender como é interessante. Esses dias uma aluna minha fez uma questão na prova, só para falar sobre isso. Cita as consequências lá do diabetes, por exemplo, tá? Consequências, tá? Professora, as consequências é o quê? A senhora quer a causa ou a consequência? Cite as consequências. A senhora quer o quê? É a origem ou é a consequência? O que eu não estou entendendo? O que é consequência? Consequência. Vocês deram conta disso, gente? Tá aqui, tá explicando. É a sequência, é o que se segue, é a partir de. Então é óbvio que é o que vai acontecer depois da doença. São as consequências, não a origem. Entenderam, gente? Então, turminha, eu estou usando palavras simples agora, tá? Porque isso vai ser muito importante vocês desenvolverem, tá? Vai ser muito importante vocês começarem a tentar dissecar as palavras, a pegar, né, a radical, né, a raiz, ou os sufixos, prefixos, né, prefixos, sufixos. Para quê? Para vocês começarem a gravar esses nomes, porque é muita informação. Então, uma das dicas que eu dou é isso. Vamos começar a dissecar as palavras. Eu vou fazer isso com vocês durante o semestre inteiro, tá? E vocês vão ver que vai funcionar, certo? Então, gente, um binômio da patologia é o quê? Então, ambiente, organismo. Turma, ela vai falar de ecologia. Não, gente, eu não vou falar de ecologia, tá? Porque o que significa aqui ambiente? Ambiente é ao redor de nós, é o local que nós estamos, né? E o organismo, gente, é o nosso corpo, somos nós. E esse conceito que eu vou dar para vocês agora, ele é o conceito da Organização Mundial da Saúde, gente, da OMS, tá? E o que a OMS define, gente? Como doença, como patologia, como saúde. A OMS, gente, ela diz o seguinte, que neste planeta existe um binômio que rege esse planeta chamado meio ambiente versus organismo. Quer dizer, gente, o nosso corpo, ele estará sempre, continuamente sendo agredido pelo meio ambiente ao redor. Então, turma, nesse momento, por exemplo, nós tínhamos ontem um clima abafado e quente, perto de 20 graus, apesar de nós estarmos no inverno, tá? E em poucas horas, nós tivemos vento, em seguida já veio chuva e agora vai vir frio. Então, num dia, nós temos uma mudança muito alta de temperatura
é a agressão que a gente sofre, tá? E o organismo, pesada, é nós resistindo a tudo isso, nós nos adaptando a essa agressão. Então, gente, o que a OMS diz? Que as pessoas saudáveis são as pessoas que conseguiram se adaptar às agressões do meio ambiente. Então, gente, se vocês suportam todas essas mudanças, todas essas agressões que nós temos ao redor de nós, vocês serão pessoas saudáveis. Quando que vocês se tornarão pessoas doentes? Quando vocês não estão adaptados. Gente, uma outra coisa interessante na OMS, a Organização Mundial da Saúde define que não existe doença. Existem pessoas doentes. Sabia disso? Não existe doença. Aí você diz assim, professora, a senhora é louca mesmo. Não. Gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você sabe pela história do Brasil, né? Que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles, bem dizer, quase exterminaram os índios. Não foi só com projéteis, né? Com armas de fogo. Eles trouxeram doenças para os índios, tá? E do que os índios quase foram, bem dizer, dizimados quando os portugueses chegaram no Brasil? Eles quase morreram, quase todos os índios morreram de que doença? De gripe, tá? E os portugueses davam risada, olha só, eles morrem de gripe. Por que, turma? Porque nunca eles tinham entrado em contato com o vírus da gripe, com o vírus da influenza. Ao contrário, né? Do que quase os portugueses foram dizimados também, gente. Quase bem morreram quase todos. De malária. E aí os índios davam risada, mas eles morrem de malária. E a gente não. Então, turminha, isso que eu estou dizendo tem a ver com o fortalecimento, com o sistema imune, com a força que tu tem, a resistência. Tá? E óbvio que isso está passando pelo sistema imune. Então, no momento que você tem um corpo adaptado, forte, você faz o quê? Você se torna saudável. Gente, como é que nós conseguimos um corpo saudável? Deixa eu dar um outro exemplo antes de falar disso. Um outro exemplo é muito interessante. Pesada, quando explodiu o negócio da AIDS, na década de 80 principalmente, eu me lembro que logo eu entrei na faculdade ali, né? Eu entrei em 89 e aí estava no auge da AIDS. E aí, o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro, gente, que eu estava quase me formando. Foi em 1992, pessoal, quando baixou uma lei no Brasil de que todo o sangue que era doado tinha que passar por exames. Gente, todas as pessoas que sofreram transfusão sanguínea até 1992, o sangue doado não era examinado. Professora, eu vou fugir, você tem uma carona para ir embora, tá? Essa semana que vem. Como é que é o nome? Natália. Tá bom. Lá tem outra Natália? Não, pra presença. Tá. Tá? Tchau, obrigada. Então, gente, o que aconteceu? Em 1992, só a partir dali que o sangue começou a ser analisado. Então, imagine o que se espalhou de doenças. E aí, o que aconteceu? A ciência ela começou a buscar o número 1. Onde é que a AIDS surgiu? Qual é o primeiro, né? Onde é que foi a promoção da AIDS? E aí, pesquisando, descobriram que era na África. Tá, lá no meio, lá do nada, lá numa aldeia lá, que foram lá pesquisar. Gente, onde é que eles foram lá naquela cidade, naquela aldeia? Foram justamente nas prostitutas, porque elas eram, na época e ainda é, né, um dos grupos de risco. Tá, o que eles encontraram naquelas prostitutas? Turma, eles ficaram horrorizados. Por quê? Porque eles encontraram uma titulação, gente, titulação é a dosagem, né, a quantidade de vírus de HIV naquelas mulheres, 3 a 5 vezes, algumas tinham 5 vezes mais vírus do que os europeus, gente, que estavam morrendo de AIDS. E elas ali, trabalhando, tá? Então, o que vocês têm que entender? Então, eu pergunto, claro, gente, que essas prostitutas eram portadoras, elas tinham o vírus. Agora, eu pergunto pra vocês, elas tinham a doença AIDS? Não, elas não eram doentes. Então, por que elas não eram doentes, gente? O corpo se adaptou. Bom, piazada, branqueadas, coitada, né? De tanto tirar sangue. Não acharam, gente. Por que elas tinham adaptação e os europeus não tinham? Tá? Então, turminha, o que isso também a ciência explica? O que a patologia explica? Então, como é que você se transforma numa pessoa adaptada às doenças? Primeira coisa, você precisa investir no teu corpo, tá? Você precisa ser resistente, você precisa ter barreiras.
Gente, essas barreiras começam em que sentido? Primeira coisa, uma boa alimentação. Jamais você vai conseguir ser um ser equilibrado, gente, sem alimentar. O que eu falei no intervalo aqui pra vocês, gurias. Então, eu assisti no programa, né, da Angélica, o Emerson Fittipaldi, foi uma entrevista dele, tá? E aí a Angélica perguntou assim: Emerson, você é uma pessoa que cuida muito do teu corpo, você é um cara elegante, né? Você tá sempre cuidando do peso. Você tem algum segredo para contar para nós? E ele, o que ele disse, gente? Eu adorei o que o Emerson falou. Ele disse assim: olha, eu considero o meu corpo como uma Ferrari. Isso aqui é um milagre, é uma magia, né? Eu respiro, eu me alimento, eu transpiro, eu me aqueço, eu me mexo, eu sinto. Então, tudo que esses fenômenos que acontecem no meu corpo são verdadeiros fenômenos mágicos. Isso tem magia, isso tem encantamento, isso é um milagre da natureza. Eu sou um milagre de eu estar aqui. E isto para mim é uma Ferrari, isto é uma verdadeira maravilha, uma criação maravilhosa que existe, o meu corpo, assim como uma Ferrari. E se você quer que uma Ferrari ande, voe e renda numa pista, você precisa colocar o que dentro dela? Um excelente combustível. Então, se você colocar uma gasolina péssima, ela não vai render o que ela pode correr. Então, como é que eu vou colocar uma gasolina ruim? Como é que eu vou colocar um combustível péssimo dentro do meu corpo se eu quero que ele renda, que ele reaja, que ele continue sendo mágico? Então, eu só devo me alimentar bem. Por isso eu cuido da minha Ferrari. Gente, esse homem, eu disse, mas olha as palavras que ele falou. Então, turminha, o número 1 da adaptação do nosso corpo é fortalecer o nosso corpo com uma dieta equilibrada. Então, e lembrem, gente, como é que você fortalece o seu sistema imune, óbvio, com eletrólitos. Então, você precisa comer os eletrólitos. Alimentos que têm cálcio, fosfato, sódio, potássio, ferro, manganês, magnésio. Então, não adianta você comer só energia, carboidrato e gordura. Não, gente, não funciona. Ou só proteína, gordura, proteína e carboidrato. Não, gente, tá faltando o resto. Você tem que produzir soldados, você tem que deixar esses soldados fortes. Como é que você vai produzir soldados sem nutriente? Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, gente, para vocês terem uma pessoa adaptada. Piazada, nós precisamos de descanso. O nosso corpo precisa dormir. Tá? Dormir no horário certo, na quantidade certa. Porque dormir, gente, significa a nossa medula fazer divisão celular. Nós produzimos mais células de defesa durante a noite. Vocês nunca repararam que sempre os hemogramas são feitos de manhã cedo, gente? Por que faz exame de sangue de manhã sempre? Porque é justamente isso que também está sendo medido. O quanto a tua medula óssea está produzindo sangue. Tá? Então, é durante o sono, e gente, tem que ser o REM, tem que ser o sono profundo, tem que ser lá o rapid, né? Rapid Eye Movement. Então, tem que ser o movimento, ou quando você atingir o sono profundo e você está sonhando, ali você está com a tua multiplicação acelerada. Ou quer dizer, você está produzindo mais, você está cicatrizando, você está melhorando. Então, pacientes que estão operados, gente, que foram operados, que estão se recuperando, dormiram. Por que tem várias placas de silêncio no hospital? Por que será? Tá? Então, turminha, o repouso é fundamental. Como é que está o repouso de vocês? Até que horas vocês estão ficando com os olhos vidrados, ligadésimos? Vocês sabem que nós precisamos do sono noturno, gente. Eu já vou explicar isso em uma outra aula, tá? Tem que escurecer para a gente chegar no sono profundo. Não pode dormir no claro. Tem que ser o sono no escuro, tá? Terceira coisa, tá? Vocês precisam o que, gente, para conseguir estar bem adaptados e um sistema imune bom? Vocês precisam de equilíbrio emocional, tá? Então, aquilo que eu já falei, não vou mais repetir. Então, se vocês se importam com o que os outros falam de vocês, com o que os outros acham de vocês, porque você não tem um carro mais lindo, porque as tuas roupas não são bonitas, porque você vem da aula de tênis, você não usa salto alto, imagina, olha a bolsa que ela usa, tá? Então as pessoas ficam falando mal de você e você dá valor para isso. Ou as pessoas ficam mentindo sobre você e você fica angustiado, você fica magoado, o que eu fiz de errado? Gente, se você realmente fez errado e tomou um esporro, melhore. Assuma a culpa, pare, melhore, não faça mais. Agora,
se você é inocente, você estava na boa e recebeu uma agressão, uma palavra rígida, né, uma aspereza, lembrem, gente, quem vomita vomita o que tem dentro. Tá? Então, deem valor às coisas importantes. Então, equilíbrio emocional, sabe? Conversem com as pessoas que dão valor a vocês. Esses merecem o tempo e a mentalidade, o pensamento de vocês. E não as pessoas que não querem o bem de vocês. Deixem elas viverem. Não desejem o mal. Não perdoem, pesada. Perdoar é não guardar mágoa. Não é não esquecer. Não existe não esquecer, gente. Não existe esquecer. Você não esquece uma mágoa. Só que você não pode guardar o rancor. Tá? Perdoe aquela pessoa. Ela que tinha o problema. Deixa para ela o problema. E esqueçam, perdoem isso. Não, quer dizer, não pensem mais nisso. Não guardem a mágoa. Podem lembrar do que ela fez, mas não guardem a mágoa. Desejem o bem. Você sabe que isso vai voltar para vocês, o bem. Tá? Então, quando você deseja que uma escânia passe por cima de alguém, gente, se preparem. Não vai acontecer coisas boas com vocês também. Vocês ficam remoendo aquilo. Turma é estudar doença. Isto abaixa o sistema imune. E por último, o que transforma vocês em pessoas adaptadíssimas? Se exporem aos agentes agressores. Aquelas crianças, gente, que não saem de casa, estão vestidas até aqui, tá? Sempre calçadas. Não pode sujar roupa. Sujou, troca de roupa. Não pode ter tapete. Tira as cortinas de casa. Não pode ter bicho de estimação. Deus o livre gato. Gato mata. Não pode ter cachorro. Não suja as mãozinhas. Não bota a mão na terra. Não pode brincar na areia. Não vai pra creche porque volta sempre doente. Pessoal, o nosso sistema imune, ele precisa reconhecer quem são os nossos inimigos e quem não é. Ele precisa entender, quando aquele gente nasce, ele está em branco, gente, ele é um carro zero, ele não tem placa. E ele precisa entender que pólen de vegetal não é inimigo. Ele não quer o teu nariz, ele quer lá a antera. É a antera? Da flor, tá? Então, ele não quer a parte do teu nariz, gente. Então, aquilo foi ali por acaso, mas não é um inimigo, turminha. A poeira é terra, gente, são grãos. Não, eles não fazem mal, tá? Então, isso o nosso corpo precisa entender, que isso não é inimigo. A mudança de temperatura, você está no ambiente seco e agora está úmido. Ah, me dá rinite. Não, gente, você entrar num ambiente um pouquinho úmido, isso não é inimigo. Por que o teu corpo está entendendo que isso é uma agressão? Porque ele não entendeu. Ele não foi apresentado quando ele deveria ter sido. Quando? Quando ele estava em maturação. Quando que acontece isso, professora? Até os 12 anos. Então, gente, as crianças precisam se expor. Elas precisam brincar na areia. Elas precisam correr. Elas precisam ir para a praia. Elas precisam tomar banho de mangueira. Elas precisam, às vezes, até comer terra. Por que não? Tá? Por quê, gente? Porque isso vai criar anticorpos. E isso vai selecionar. E isso faz mal, isso não faz. Ah, você vai ficar doente. Isso! Ela foi pra creche e volta gripada. Exatamente. Produzindo anticorpos. Ela tá entrando em contato com o vírus. Então, o que vai acontecer? Ela tá sendo agredida? Gente, o que o corpinho dela vai fazer? Vai mandar a polícia se mexer. Mexe medula óssea. Produz anticorpos, produz as células de defesa. Vamos lá, estamos sendo atacados. Então, gente, essa criança terá um sistema imune sempre bem ligado. E ele vai produzir células memórias. O que são as células memórias? As células que foram apresentadas aos agressores. Quando você entrar de novo em contato com esse agressor, tu já tem a defesa pronta, tu já mata o inimigo imediatamente. Gente, se você não tem célula memória, o que é isso aqui? É um pólen. Olha, eu não sei. Deve ser inimigo. Vamos ativar tudo. Entenderam, pesada? Se você tem... Por quê? Porque você não tem célula memória. Você não foi apresentado. Agora, se você tem célula memória, você tem anticorpos. Ah, isso é um pólen. Ok, vamos deletar ele aqui. Já desligamos. Ok, não precisa ligar todo o sistema imune. Já combatemos. Então, pessoal, a célula memória faz isso. Ela faz o nosso corpo destruir o inimigo sem ligar o alarme e fazer uma gritaria, como são as alergias. No momento que você não tem reconhecimento daquilo, você não tem célula memória, você liga tudo e faz um estardalhaço, chamado de alergia.
tá? Então, o que acontece? Então, a última agora foi hoje de manhã, que eu quase surtei. Uma das nossas funcionárias aqui me encontrou, disse: professora, a médica, meu filho tem asma, asmático, eu já sei quem é o asmático, gente, é super protegido. Meu filho é asmático, eu fui no médico e ela mandou eu tirar tudo, tirar tapete, tirar todas as coisas de casa, cortina, e agora a última coisa que ela mandou é eu tirar o fogão a lenha, porque disse que a fumaça também agride ele. Como? O fogão a lenha? Agora eu tô sem fogão a lenha em casa, lá, eu não tenho nada em casa. Tu é louca? Tu obedeceu essa louca dessa médica? Então, gente, pelo amor de Deus, um fogão a lenha porque solta fumaça. Tá, escuta, quando é que solta fumaça do fogão a lenha? Olha, mas não solta fumaça porque tem um cano? A fumaça vai pra fora. Tá, mas alguma vez sai fumaça? Às vezes quando a gente tá acendendo fogo, pode sair um pouquinho de fumaça. E tu faz o quê? Eu abro a casa e tiro a fumaça pra fora. E dá alergia no teu filho? Não. E daí? E tu não sabe que o fogão a lenha vai secar o ambiente, vai secar a umidade, os vírus odeiam lugar seco, não gostam de lugar seco, não, se tem vírus ele morre e você vai criar um ambiente melhor, não vai ter mofo, que isso sim é agressor, mofo e vírus. No momento que você tem umidade, você tem mofo e vírus. Aí você tem agressor. Você liga um fogão a lenha, você tem um ambiente seco. Não, mofo não gosta, fungo não gosta e muito menos vírus. Desde quando um fogão a lenha dá asma? Pois é, professor, eu fui criada com fogão a lenha e nunca tive nada. E tu obedeceu essa médica falando? Gente, eu acho até os médicos estão pirando. Pelo amor de Deus, dizer que fogão a lenha me traz asma. Tá? Então, cuidado, pessoal. Esses dias eu estava na casa de uma amiga nossa e ela tem uma filha com Down, tá? E aí nós conversando e ela disse assim: ai, Gisele, se eu soubesse que ter um filho com Down era tão bom, eu não tinha chorado tanto. Ela disse, bem assim. E tava ali a Gabriela, gente, que fazia misérias, ela fazia horrores. Ela deixou todo mundo alegre, ela agitou todo mundo ali, tá? 3 adultos, né, o pai, a mãe dela e eu. Ela fez nós 3 de palhaço, correr atrás dela e brincar com ela. E daí a pouco nós cansamos e ela não, tá? E nós estávamos ali os 3 conversando, e daí ela falando, tá? Daí a pouco a gente olha assim, tá ela, tem um pote, um vaso de flor, obviamente, que não tinha flor mais dentro, ela esmagalhou tudo ali, a florzinha que tinha ali, e tava ela assim, de terra, assim, com as mãozinhas. E olha lá, a mãe dela, olha lá, pronto, comendo a pedra. E eu falei, não vai surtar? E aí eu olhei pra ela, pra mim, o médico disse que é bom. Deixe, depois que comer pedra, nunca mais ficou doente. Eu, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão me dar pedra pros filhos de vocês, tá? Não é pra me colocar essas crianças no inverno pelada tomar chuva, não é isso. Tá? Foi uma, claro que em seguida ela levantou e lavou a menina, mas já tinha comido a pedra. Então, eu tô dizendo, gente, que claro que podem dar um vermífugo, tá? Só que, turminha, eu tô dizendo exposição. Crianças super protegidas serão adultos doentes, tá? Serão adultos asmáticos, adultos com alergias. Então, cuidado com esse excesso de proteção. Tá? Não estou falando de alergia ao glúten, não estou falando de alergia ao leite, não é nada disso de intolerância a eles. Isso é diferente. Gente, intolerância ao glúten tem a ver com trigo transgênico. Intolerância ao leite tem a ver com aquilo que vocês tomam, porque eu não tomo aquilo, que aquilo é qualquer coisa, diz o meu veterinário, menos leite. Não é? Tem qualquer coisa ali, mas não é leite aquilo ali, tá? Por isso que dá intolerância, porque aquilo ali é veneno. E óbvio que o corpo está rejeitando, dando a intolerância, tá? O contrário, intolerância ao glúten, tá? A doença celíaca, né? Gente, o trigo não é mais trigo, é alguma coisa, menos trigo. A mutação genética que fizeram com o trigo transgênico, o corpo não entende aquele monte de DNA. Aquele monte de gene, gente, eles não sabem de onde vem aquilo, o nosso corpo. Ele rejeita. Então vem as rejeições. Calma que depois vem a soja e vem o trigo, se prepare.
tá? Porque é os que estão sendo transgênicos também. Então, turma, isso que eu estou dizendo, tá? Nós precisamos entender como que o nosso corpo trabalha, para poder ajudar ele a trabalhar também e se defender em tudo isso aqui.